Dia 2. A promessa do Espírito Santo. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. João 14, 16 e 17. Uma das promessas mais reconfortantes das Escrituras é que o Espírito Santo ficará conosco para sempre. Ele não é temporário nem condicionado às circunstâncias. Sua presença é poderosa, vivificante e transformadora. Uma âncora em meio às tempestades e um guia nos momentos de incerteza. Na Bíblia e nos escritos de Ellen White, encontramos diversos textos que apresentam a promessa do Espírito Santo. Palavra revelada. Promessas no Antigo Testamento. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Porque derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes, e eles brotarão como a relva, como os salgueiros junto às correntes de água. E acontecerá, depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Promessas no Novo Testamento. Mas vocês receberão poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Testemunho inspirado. Em O Desejado de Todas as Ações, lemos, abre aspas, limitado pela humanidade, Cristo não poderia estar pessoalmente em toda parte. Portanto, era do interesse deles que fosse para o Pai e enviasse o Espírito como seu sucessor na terra. Assim, ninguém poderia ter vantagem por sua situação ou seu contato pessoal com Cristo. Pelo Espírito, o Salvador seria acessível a todos. Nesse sentido, estaria mais perto deles do que se não tivesse subido ao alto. Fecha aspas. Em Atos dos Apóstolos, Ellen White escreveu, abre aspas, é certo que no tempo do fim, quando a causa de Deus na terra estiver prestes a terminar, os sinceros esforços dos consagrados crentes sob a direção do Espírito Santo serão acompanhados por manifestações especiais de favor divino. A cada manhã, quando os arautos do Evangelho se ajoelham perante o Senhor, renovando-lhe seus votos de consagração, ele lhes concede a presença de seu Espírito, com seu poder vivificante e santificador. Ao saírem para seus deveres diários, eles têm a certeza de que a invisível atuação do Espírito Santo os habilita a ser cooperadores de Deus. Fecha aspas. Em Testemunhos para a Igreja, lemos, abre aspas, ao unirmos nosso coração ao de Cristo e colocarmos nossa vida em harmonia com sua obra, virá sobre nós o Espírito que desceu sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Fecha aspas. A promessa do Espírito Santo é um elemento fundamental da fé cristã e representa a presença constante de Deus na vida dos crentes. Essa promessa se cumpriu no Pentecostes, quando o Espírito desceu com poder, enchendo os primeiros discípulos de coragem e dons espirituais.
Desde então, o Espírito Santo habita nos fiéis, promovendo a unidade, a diversidade de dons e assegurando a certeza da salvação. Essa presença divina é vista como selo e garantia da vida eterna, proporcionando orientação e força para enfrentar os desafios diários. Momento de refletir. Em que área da sua vida você tem buscado a ajuda do Espírito Santo para ser mais usado por Deus? Motivos de oração. Para que reconheçamos em nossa vida a presença de Cristo por intermédio do Espírito Santo, pelo batismo do Espírito Santo e pela pregação do Evangelho. Tempo de orar. O que você ainda não entregou completamente nas mãos de Deus? Faça essa entrega por meio de uma oração. Desafio missionário. Compartilhe com 5 amigos uma promessa bíblica sobre o Espírito Santo e convide-os a orar com você, para que essa promessa se cumpra na vida de vocês. Vida transformada. Crer na promessa do Espírito Santo e buscá-la não é uma metáfora abstrata, mas uma experiência real de transformação interior. Na prática, isso significa que, diante de hábitos prejudiciais, reações impulsivas ou dificuldade em perdoar, precisamos orar para que o Espírito Santo mude nossa vida. Ele é o agente divino, capaz de amolecer um coração de pedra, tornando-o mais sensível, compassivo e disposto a seguir os princípios éticos e morais, a humildade e o amor revelado nas Escrituras. É por meio do Espírito Santo que a presença de Cristo se torna realidade. Podemos confiar em seu amor, sua proximidade e direção, em qualquer lugar e a qualquer momento. Essa convicção deve nos levar a buscar uma comunhão mais profunda com Cristo, sabendo que o Espírito Santo é a ponte que nos une a Ele de maneira íntima e duradoura. Portanto, é necessário abrir o coração à voz do Espírito Santo, permitindo que Ele molde nosso caráter e nos aproxime cada vez mais de Jesus.